É hoje? Tem certeza? Olha, vamos lá. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e do homem. Confia no Senhor de todo o coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isto será saúde para o teu âmago e medula para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Meu querido amigo, meu querido irmão, inicia-se aqui mais um vídeo do canal Discípulos de Cristo. Pois é hoje ou não? Pois é, eu acho que é hoje, hein? Vamos lá? Vamos para o texto bíblico? Está em 2 Reis, capítulo 2, o versículo do 12 ao 14, que diz assim: O que vendo Eliseu clamou, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu, e tomando das suas vestes, as rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias, que lhe caíra, e voltou-se para a borda do Jordão, e tomou a capa de Elias, que lhe caíra, e feriu as águas, e disse: Onde está, ó Senhor Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas uma para outra banda, e Elias passou. Pois é isso aí. Então, é hoje ou não? Dizem que a América Latina é o país do amanhã, é o continente do amanhã. Tudo que pode ser resolvido hoje, vamos deixar para amanhã. É interessante, acredito que a 7ª praga que aconteceu no Egito, a praga das rãs, Faraó vai lá e pergunta, Moisés vai lá e pergunta para Faraó: quando você quer que acabe essa praga? E Faraó fala: amanhã. Quer dizer, até o Faraó queria que a praga terminasse no outro dia, não é? Então, existem pessoas que são imediatistas, querem tudo para ontem, e existem pessoas que sempre deixam para o amanhã. Mas eu lhe pergunto, é hoje? Vamos aqui mergulhar um pouco no texto bíblico. Elias ali com o seu discípulo, chamado Eliseu, Elias olha para Eliseu e fala assim: olha, eu serei tomado de ti. E até testando Eliseu, se meio que você quiser ficar aí, eu vou ser tomado. E foram para Gilgal, né? E Eliseu continuou firme ali com Elias. Depois de Gilgal, eles foram para Jericó. Jericó não era uma cidade muito boa, assim, uma cidade que tinha muita prostituição, muitas coisas ruins, Jericó. E Eliseu estava ali firme, até que chegaram em Betel. Betel quer dizer a casa do pão,
né? Onde há o pão, onde há o alimento. Quando chega em Betel, ali, Elias olha para Eliseu e fala assim: olha, verdadeiramente eu serei tomado de ti. Nós vamos nos apartar. Aqui acaba a nossa amizade, né? Acaba nesse plano terreno, vai continuar lá no céu. Então, como Deus já me falou que eu vou ser tomado, é interessante que Elias ele não morre, né? Ele é levado ao céu num redemoinho. E ele fala assim para Eliseu: pede o que você quer e vai ser te dado. E ele olha para Elias assim: então, já posso pedir o que eu quero? Pede o que você quer. E ele pede assim: eu quero porção dobrada do Espírito que há em ti. Né? Curiosamente, os grandes milagres e pequenos milagres que Elias fez, Eliseu fez todos eles dobrados. É curioso como a Bíblia é precisa, né? Como é preciso a palavra de Deus. E aí então Elias fala para Eliseu assim: olha, quando eu for tomado de ti, se você ver a minha capa num contexto bíblico quer dizer poder, autoridade. Ainda vamos fazer um estudo só sobre capas, tá? E aí então ele fala: se você ver a minha capa, então vai ser dado o que você está pedindo. E aí então uma carruagem de fogo separa os dois ali, e Elias sobe aos céus num redemoinho, mas a capa de Elias cai ali aos pés de Eliseu. E aí o que Eliseu faz com aquela capa? Alguns minutos antes eles tinham atravessado o Jordão em seco. Elias tinha batido a capa no Jordão ali e o rio tinha aberto. Esse pessoal não gostava muito de ponte não, eles mandavam abrir o rio logo, mandavam abrir o mar. Eles eram bem peculiares. E aí então Elias passa com Eliseu ali naquele rio seco e então acontece tudo essa narrativa que eu contei para vocês aqui. Mas aí então, quando Eliseu se vê sozinho ali, o manto de Elias está no chão, e Elias disse para ele: se você vê o meu manto, então você vai ter porção dobrada. E aí Eliseu olha para o Jordão, né? E aí ele olha para os céus, ele ali, e o Jordão, e os céus. E ele não tem dúvida, ele tem uma convicção muito grande. Ele não olha para Deus e fala assim: oh Senhor, aquela oração de coitadinho, sabe? Oh Senhor Deus, o Senhor foi Deus de Elias, agora seja Deus de mim. Será que o Senhor poderia abrir esse rio? Não. Ele fala com convicção, com autoridade. Sabe por que Eliseu ele tinha tanta convicção e tanta autoridade? Porque Eliseu não era um homem dobro, ele era um homem decidido. Quando Elias chama ele fala assim: só deixa eu fazer uma festa aqui. Vai lá e pega os carros de boi e mata os bois, faz um churrascão lá comemorando o início do ministério dele e assa com as próprias madeiras do carro de boi. Então Eliseu era um homem decidido, né? Coisa que nós precisamos ser. Nós precisamos ser pessoas decididas, se quisermos agradar a Deus, se quisermos desfrutar das bênçãos do Senhor, é o que nós precisamos ser, pessoas decididas. E então ele pega ali o manto de Elias, olha para os céus e fala assim: onde está o Deus de Elias? Onde está? Como quem diz assim: acaso ficaste no passado? Acaso o Senhor era Deus só de Elias, não é meu Deus? Nós não podemos ser saudosistas quando se fala do Senhor, dos poderes do Senhor, não. Nós temos que crer que o nosso Deus ele é vivo e real e que ele opera nos dias de hoje, nos momentos atuais. E então ele pega ali aquele manto, bate no Jordão e o Jordão se abre de novo em seco. Acho que o Jordão olha para esses profetas e fala assim: meu Deus, de novo. Abre ali e Eliseu passa em seco de volta.
Esse é o primeiro milagre de Eliseu. O primeiro milagre dele é esse aí. E ele volta ali e tudo, e aí tem umas pessoas perto dele, querem procurar Elias, e aí ele fala, pode procurar, e aí continua o texto bíblico, é só acompanhar os outros versículos aqui que você vai entender o que aconteceu. Mas essa característica de Eliseu é algo que nós temos que adquirir para a nossa vida. Você vê a história ali de Ruth e Orfa, né? E Noemi, vê a história das três ali, a sogra com as duas noras, as três viúvas, e ela olha para as noras e fala, volte para suas famílias, para os seus lares, porque eu estou viúva, não tenho mais nada para oferecer para vocês. E então Ruth vai ali e diz assim, não, onde quer que tu fores, irei também. Onde quer que pousares, ali pousarei. Onde quer que dormires, ali dormirei. Onde quer que fores sepultadas, ali serei eu sepultada também. O teu Deus é o meu Deus e o teu povo é o meu povo. Então a convicção de Ruth é algo tremendo. A fé de Ruth é algo tremendo, né? Mesmo num momento ruim, num momento difícil, ela vai ali firme. E o Senhor, Ele vai nos fazer ali uma correção, ali no livro de Tiago, capítulo 1, no versículo 8, nós vamos ver algo muito sério ali que o Senhor fala conosco. Tiago 1,8, o homem de coração dobre, ele é inconstante em todos os seus caminhos. Então o homem ele não pode ser de coração dobre. Um dia é uma coisa, outro dia é outra. Um dia eu sou crente para valer. Não. Hoje eu sou, amanhã eu não sou mais. Deus não se agrada disso. Deus se agrada de pessoas decididas, né? Então nós temos que fazer igual a esse servo Eliseu, ser pessoas decididas, sabermos o que nós queremos, para onde nós estamos indo, saber onde nós estamos e onde nós queremos chegar. E se precisar do sobrenatural, nós temos o Deus sobrenatural aí para nos ajudar, né? Então é isso, nós temos que aumentar a nossa fé, acrescentar a nossa fé. E como é que faz isso, irmão Reinaldo? Lendo a palavra de Deus, participando dos cultos. Não é no Instagram, viu? É dos cultos. Tem que participar ali ativamente dos cultos, os cultos de ensino, escola bíblica dominical, aprender, romper com essa barreira de incredulidade, essa barreira que te prende a filosofias e mergulhar de vez nos caminhos do Senhor, para valer mesmo, é para valer, como dizia o saudoso pastor José Perozinho, nós não podemos ser homens dobres, homens indecisos. Uma pessoa dobra é uma pessoa sem firmeza, uma hora é lá, uma hora é acolá, não. Nós temos que saber o que nós queremos. E muitas decisões elas vão ser tomadas nos dias de hoje. Não é amanhã não, tem que se tomar decisão hoje. Amanhã eu vou para a igreja. Quando eu tiver 50 anos eu... Não seja igual a Faraó. Não faz negócio de amanhã não, faz hoje. O que tem que ser feito, faça agora. Faça agora e vai dar certo. Rompa de uma vez por todas com essas barreiras e faça agora, sabe? Lembra do centurião? O centurião diz para Jesus, Senhor, basta uma palavra, uma só palavra e o meu servo será curado. Lembra-se disso? Então nós temos que ter esse sentimento, essa convicção, essa decisão que Eliseu teve, nós temos que ter em nossas vidas e sermos assim. Eu estou dizendo algo para vocês que eu já vivi e vivo todos os dias da minha vida. Já vivi e vivo todos os dias da minha vida. Eu conheci um homem que ele devia R$1 milhão. Pouquinho dinheiro, hein? R$1 milhão era a dívida deles, sabe? E ele, servo de Deus, dizimista, ofertante, já sendo envergonhado já. Nome no Serasa, nome no SPC. Cristão não pode ter nome nesses lugares não. Cristão tem que ter nome escrito só no livro da vida. Nesses lugares aí não pode ter não.
esse servo de Deus envergonhado. E chegou um dia que ele disse: Senhor, é hoje. Senhor, é hoje, não é amanhã, é hoje, Senhor, é hoje. Eu quero que o Senhor me resolva, me ajude a resolver esse problema hoje. Mostra para mim, Senhor, eu não suporto mais, é hoje. Não é amanhã, é hoje, Senhor. E Deus falou com ele. Deus falou com esse homem assim, ó: vai lá, tem mágoa no seu coração. Vai lá e pede perdão para fulano de tal. Deus pediu algo difícil, hein? Mas ele estava tão determinado a resolver aquela situação. Não era nem a dívida, era porque ele estava debaixo de maldição. Sendo servo de Deus, debaixo de maldição, porque deu lugar ao diabo, deu lugar ao inimigo, deixou a mágoa ser plantada no seu coração. Nós, servos de Deus, não podemos ter mágoa em nosso coração. E aí então aquela dívida ali, aquela dívida alta que ele tinha ali, né? E ele vai lá então, se humilha, pede perdão, e então em 6 meses Deus faz uma obra tremenda na vida daquele homem, que aquela dívida de R$1 milhão, ela vira cinzas. Em 6 meses ele paga todos os credores, tira o nome do SPC, tira o nome do Serasa e pode novamente voltar a andar com a cabeça erguida. Mas por quê? Porque ele teve a convicção: é hoje, é hoje. Eu conheci um jovem também, eu conheço muitas pessoas abençoadas, hein? Eu conheci um jovem também que ele tinha um desejo muito grande de casar com uma moça, e ele tinha convicção que essa moça que ele gostava, que ele estava orando, era de Deus, era aquela que Deus tinha preparado para ele. Ele tinha convicção disso. E um dia também ele pegou e olhou para o Senhor Deus e falou: Senhor, é hoje. É hoje, Senhor. Não é mais, não é amanhã, não. É hoje que eu preciso resolver essa situação. Isso está me consumindo. É hoje, Senhor. Eu creio que o Senhor vai resolver isso no dia de hoje. Deus, Ele quer nos dar as bênçãos, é hoje. As bênçãos que o Senhor tem para você é hoje. Eu contava um testemunho segunda-feira, e até esse testemunho ele é uma das bases para nós criarmos esse canal, de uma visão que eu tive na cidade de Franca, de um anjo passando 3 horas da manhã com uma caixa muito linda, uma caixa muito bonita, revestida de ouro, de bronze ali, e dentro dessa caixa tinham muitos presentes ali dentro dessa caixa. E ele passa na cidade de Franca ali assim, sobrevoando a cidade, e volta ali no local onde ele estava, e ali então ele vê ali, eu vejo na verdade a caixa ainda com muitos presentes dentro. E aí eu pergunto: Senhor, por que esses presentes aí, se o anjo passou na cidade inteira e voltou com a caixa quase cheia aqui? E aí o Senhor fala para mim: é porque os meus servos não creem em mim. É que os meus servos estão cochilando, estão dormindo. Eles não usam o recurso que eu dei para eles. Nós servimos um Deus sobrenatural, irmãos. Nós servimos um Deus espiritual. Nós vivemos no mundo físico, mas servimos um Deus espiritual. Queridos, nós temos que usar isso que o Senhor Deus nos deu, esse poder que Ele nos deu. Não podemos ficar deixando para amanhã, não, é hoje. Nós temos que resolver essa situação, é hoje, não é amanhã não. Resolva hoje, resolva resolver. Se é o problema lá da alimentação, resolva hoje. Se é o problema de emagrecer, resolva hoje. Se é o problema de se libertar de algum vício, resolva hoje. Até em continuação com o último vídeo da última segunda-feira, resolva hoje. Não deixa para amanhã não. Resolve hoje isso.
Se é pedir perdão, resolve hoje. Ah, pastor, está muito tarde. Não deixa para amanhã não. Vai lá na pessoa lá e resolva isso. Eu vi um testemunho de um pastor que ele queria pedir perdão para a irmã dele e quando chega para pedir perdão, a irmã já tinha morrido. É hoje. Tem que ser resolvido hoje. Nós temos que ser pessoas decididas, homens decididos, mulheres decididas, pessoas decididas. Essa situação não pode se prolongar mais não. Isso tem que ser feito, resolvido hoje. Não é amanhã, é hoje. Em nome do Senhor Jesus. Então, queridos, fica com essa palavra no teu coração e deixa Deus habitar em ti. E tenha convicção, ora, jejua, busca de Deus, usa a sua fé e fala: Senhor, é hoje, eu não quero mais prolongar essa situação. Que Deus te abençoe e te guarde, Senhor Deus e Pai. No nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu peço a Ti pelos meus irmãos. Continua abençoando poderosamente, Senhor. Abençoa o Marco, a Fernanda, abençoa a Ailton, Senhor, a Maria, a Ágata. Senhor, abençoa o Rodinei, a Ruth. Oh, Senhor, abençoa graciosa e poderosamente esses queridos irmãos, ó Pai. Senhor, toca na vida deles poderosamente. Abençoa o meu irmão Marcelo. Abençoa, Senhor, o seu Durval. Pai, abençoa, Pai querido, a Nazídia, seu Valdir. Senhor, abençoa minha esposa querida. Pai, abençoa meu querido sobrinho primogênito lá em Bauru. Toca na vida daquele jovem, Senhor. Continua abençoando ele poderosamente. Pai, abençoa os meus irmãos, derrama da sua glória, da sua graça, o teu servo, o pastor Reis. Oh, Senhor, pastor Vanderlei, Senhor, abençoa grandiosamente os meus irmãos, meus queridos irmãos. Senhor, abençoa o Mário, abençoa o Eduardo, Pai. Continua fazendo a tua obra na vida do Eduardo. Ó Senhor Deus, Deus de poder, Deus de honra, Deus de glória, Deus de louvor. Dê a convicção, Senhor. Dê a sabedoria, a convicção, a decisão para os meus irmãos, para eles proclamarem que essa coisa tem que ser, esse problema tem que ser resolvido hoje, com a ajuda do Teu Espírito Santo, com a ajuda do Senhor Jesus. É assim que eu oro, Pai, é assim que eu Te agradeço, e o faço no nome daquele que vive e reina para sempre, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde e te prospere em todos os teus caminhos. Se não nos encontrarmos no próximo vídeo, nos encontramos nos ares com o Senhor Jesus. Deus te abençoe.